Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Bem, vamos começar do início. Meu nome é Lucas da Silva Oliveira, eu sou natural de Corumbá. Bem, vivo aqui desde que eu nasci, então não tem muito o que contar. Ah, Sou escritor, contador, artesão e uns quebradinhos de ator. Na parte de artesão eu faço colares de pedras, eu acho que é possível mostrar aqui pra vocês. E também esse tipo de caixinha para decoração que eu estava fazendo esses dias para ajudar uma amiga minha em um casamento. Enfim, sobre as contações de história, tudo começou ainda no final do ensino médio, na nona série. Houve uma oficina de contação e eu fiquei encantado com aquele povo feliz em ler livros, em contar histórias. Isso me encantou, contar histórias, criar histórias, dar caminhos. E esses caminhos são tão amplos e nas histórias você vê. O que mais me inspira a contar histórias é o que a narrativa te proporciona. É aquela moral, você vê o personagem errando e você entendeu por que ele errou e como ele vai acertar daqui em diante. Eu ouvi essa oficina e me encantei. Porém, na época eu não comecei a contar histórias. Só depois de alguns anos, no último ano, ironicamente, do meu ensino médio, foi que eu me reencontrei com uma das meninas que participaram dessa oficina e ela me reapresentou esse mundo que eu havia esquecido por um tempo. Enfim, eu comecei minha contação primeiro no Sesc e o público de lá era pequeno, mas mesmo assim empolgante. As crianças sempre me deixavam atordoados com as suas reações, elas sempre muito animadas. E eu percebi que só contar histórias não dava, porque as crianças precisam ser cativadas, elas precisam de algo que as pegue, as emocione. Se você apenas contar uma história, eu estou contando um monólogo aqui, isso não vai as cativar, isso não vai prender a atenção delas. E como crianças, elas vão ou conversar com um amiguinho ou outro amiguinho. Enfim, então eu acabei criando algumas brincadeiras no decorrer das minhas contações. Às vezes eu fazia perguntas no meio da história, do início. Então, o que o personagem fulaninho perguntou para personagem ciclaninho, para ver se elas estavam prestando atenção. E isso eu falava que iria dar um prêmio para quem acertasse mais no final. Que era uma omissão de fatos, não direi mentira, porque de fato recebiam prêmios, mas todo mundo recebia um agradinho. A competição ela tem que ser algo favorável para todos. E às vezes vai que a pessoa está escutando pela primeira vez, então eu não posso cobrar de uma criança que está ouvindo uma história pela primeira vez total entendimento e compreensão. Então a gente vai é, trabalhando com todas as facetas que nos aparecem. Do Sesc eu comecei a ir na Praça Céu, onde eu conheci um público maior, as crianças eram mais animadas e já estavam presentes na contação de história, então de certa forma elas prestavam mais atenção. E era legal que eu pude criar o meu jogo chamado Kabum, que era cortar papelzinhos e nesses papelzinhos havia uma interrogação, onde eu faria uma pergunta sobre as histórias que eu li, e em outro papelzinho estaria escrito Kabum. Bem, respondendo a pergunta certa, você ganhava pontos, acumulando pontos, você poderia vencer. Se você tirasse um Kabum, você perdia os seus pontos. E isso era muito divertido, porque influenciava as crianças a quererem ter mais atenção, a fisgarem sua atenção na história. E isso era algo que me deixava emocionado ao contar histórias. Por fim, eu comecei a contar histórias em escolas. De forma solidária, eu ia e pedia para a diretora ou diretor falar com algum professor em que eu pudesse contar histórias. E isso era sempre legal, porque era algo que fazia ser diferente. Em vez de ficar sentado 4 horas direto olhando para um quadro, você ter um momento em que pudesse aflorar a sua imaginação e resgatar a nossa cultura.
Eu gosto também de brincar com a nossa cultura, falar do folclore de forma tão casual que eles nos lembrem, como levar uma touca e falar que é do Saci Pererê, ou brincar que eu já conhecia a Mula Sem Cabeça, até mesmo personagens internacionais e falar que eu fiz parte dos X-Men. Ah, Se caso eu for contemplado, eu gostaria muito de investir na minha contação de histórias, pois livros não são tão baratos, né? E acho que a gente precisa investir nas pequenas mentes e investir na cultura e investir nas coisas que nos engrandecem como ser humano. É isso. Eu tenho 18 anos, sou contador de histórias, escritor, artesão e um pouquinho de ator. É, então, obrigado por ter assistido até aqui e, bem, bom dia, boa tarde ou boa noite.